Olá, bom dia, na paz do Senhor para todos. Vou ler um texto que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 19, o primeiro a seguir, e traz como epígrafe, ou como título, como queira falar, Zaqueu, o publicano. Isso é, Zaqueu, o funcionário público. Vamos ver o que diz a história? E, se, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu em uma figueira brava para ver. Para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituirei quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, porque, pois este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Bom, nessa história de Zaqueu nós temos algumas coisas muito importantes para aprender com Zaqueu. Uma das coisas foi o obstáculo. Por ser ele um homem de pequena estatura e como a multidão é grande, ele sabia que não tinha como romper aquela multidão e chegar até Jesus. Mas ele, como um bom estrategista, como um cara inteligente, percebeu que naquele trajeto que Jesus ia, lá na frente, havia uma figueira brava, que é uma figueira espinhosa. E ele então decide: vou procurar um atalho e vou chegar primeiro naquela figueira. Naquele momento, Zaqueu se desprendeu da sua posição social, da sua posição diante daquela sociedade, diante de todas as pessoas, visto que todas as pessoas conheciam. Se desprendeu de tudo aquilo porque o desejo que ardia no seu coração era muito maior do que a sua vaidade. Quando o desejo de conhecer a Cristo é maior do que a vaidade, as coisas acontecem. E assim ele fez. Não olhou a sua posição social, não olhou nada disso. Corre e sobe uma figueira brava, uma figueira de espinho, e fica olhando, não, ele vai passar, e ele só queria ver quem era Jesus. Só que Jesus acompanhava cada passo de Zaqueu. É como eu falei ontem, quando existe um propósito, Deus trabalha dele. Ninguém disse a Jesus o nome daquele homem. Mas Jesus para. Talvez as pessoas nem tivessem percebido, a Bíblia não fala que as pessoas perceberam. Jesus para, olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Qual foi a outra pessoa que Jesus se convidou para ir pousar na casa dele? Observe que coisa grande esse encontro de Zaqueu com Jesus Cristo. E as pessoas murmuravam, porque chamavam Zaqueu de ladrão, quando a Bíblia em nenhum momento disse que Zaqueu era ladrão. Zaqueu era como fosse hoje um delegado-chefe da Receita Federal. Naquele tempo, havia uma concessão pública para recolhimento de impostos, e cada país tinha uma concessão, e alguém ganhava para recolher esses impostos e passar para os romanos. E Zaqueu havia ganhado essa concorrência.
essa concessão pública, Zaqueu era um cobrador de impostos e repassava esses impostos para os romanos. Provavelmente Mateus era funcionário de Zaqueu, porque Mateus também era um funcionário público e era um guarda da alfândega. Ele era um alfandegário e ele deixa para seguir a Jesus. E ele diz: Jesus, se algo, ele diz, de cara ele diz, eu darei aos pobres metade de tudo que ele tinha, ele já disse que estava garantido. E se alguma coisa eu defraudei alguém, eu restituirei quadruplicadamente. Jesus disse: hoje veio salvação a essa casa, porque este é filho de Abraão. Então, olha aí, Zaqueu, para alcançar os seus objetivos, teve que se despir da sua vaidade. E muitas vezes nós não conseguimos os nossos objetivos porque não nos despimos das nossas vaidades, não nos despimos do nosso orgulho, não nos despimos dos nossos eus impregnados, eus. Então, Zaqueu teve essa grande vitória porque ele se despiu do seu orgulho e de sua vaidade. E que outra coisa para os pregadores que falam de Zaqueu: nunca diga que Zaqueu é ladrão, porque você não aprendeu isso na Bíblia. As pessoas não gostavam de pagar imposto, como até hoje ninguém gosta de pagar imposto. Tá entendendo? Mas não diz que Zaqueu em nenhum momento era ladrão. Zaqueu ele tinha uma concessão pública de recolher os impostos e passar para os romanos. Mas naquele dia, Jesus se encontrou com Zaqueu. Que venhamos fazer como Zaqueu, nos despender dos nossos velhos eus para ter um encontro pessoal com o Senhor.